fez isso sim! Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Falar de vozerio. Vozerio é esse barulho aqui, essa conversação toda. Ah, eu fiquei de cara. Que é feita dentro do estúdio com 3, 4, 5 pessoas juntas. Quando teve a pandemia, agora a gente até gravou separadamente, mas não é a mesma coisa porque o vozerio ele precisa de corpo, precisa que dê volume. Por exemplo, o vozerio é aquele som que você ouve num estádio de futebol, num restaurante, num hospital. Sempre tem vozes ao fundo que não tem uma fala exatamente que você ouve perfeitamente, mas tem vozes de pessoas. Esse é o vozerio. É tipo, fazendo uma correlação, tem o filme, então tem os atores principais, tem os atores coadjuvantes, tem os atores que fazem pequenas participações e tem os figurantes, que são aqueles caras que passam para lá e para cá, tal, que estão ao fundo, em segundo, terceiro plano numa cena. Esses atores são cobertos é como a gente fala no dia a dia, né? Mas eles recebem as vozes do vozerio. Vozerio também é a porta de entrada de muitos dubladores, né? Quando você tá começando a dublar, que nem na novela, na publicidade, no cinema, começa fazendo a figuração. O dublador, quando ele está começando, ele começa fazendo pequenas pontinhas e o vozerio, porque o vozerio não depende de sincronismo labial, né? De você ter que ter uma técnica muito apurada. Basta você ter um poder de improvisação, porque no vozerio não tem texto. Ele tem um contexto, ou seja, num hospital, você não ouve o que as pessoas estão falando, mas precisa ter aquele burburinho que o ator tem que falar: oi, tudo bem, eu tô com minha mãe aqui, ela tá se sentindo mal. Aí o outro faz uma voz de, sei lá, de atendente: claro, senhor, eu vou chamar o doutor, ele vai ver isso rapidinho e tal. Então você tem que improvisar texto pra ficar aquele burburinho, mas tem que falar sem parar. Cara, ela mesmo. Então no restaurante, por exemplo, o dublador ele faz o cara que chega, o cara que é atendido, o amigo, o que tá reclamando. Então no vozerio, por exemplo, o dublador fica: opa, tudo bem, meu amigo, eu vou querer um sanduíche e um refrigerante. Ah, pode deixar, senhor, vou trazer pra você aqui. Nossa, oi, aí, como é que você tá, fulano? Eu tô bem, tá? E aí fica assim, falando sem parar. Cala a boca, meu! Quando junta todo mundo e quando isso na mixagem fica baixinho, fica preenchido, não fica parecendo um papo de maluco que nem eu tô fazendo aqui. Mas não é simplesmente chegar lá e gravar. Você precisa, o diretor, ele é quase um maestro do vozerio, porque não pode ser feito de qualquer jeito. Existe um momento em que começa o vozerio, um momento em que termina, às vezes ele para no meio, porque às vezes estou no telefone, dentro de um restaurante, tem um burburinho ao fundo. Em que posso ser útil? Posso falar com Amy Froman? Quando corta para a pessoa com quem eu tô falando, que tá em casa, o vozerio para. O rei da salsicha de Chicago? Aí volta a câmera para mim, o vozerio volta. Deixa eu verificar, né? Então todos os atores, junto com o diretor, todo mundo tem que ficar atento, momento que entra, momento que sai, volume que se fala. Às vezes o vozerio reage aos acontecimentos, tipo, tá tendo uma discussão, aí a galera na escola faz: oh, vixe, pau quebrando, pá, eita porra! Então tem que acompanhar o texto para acompanhar o que o vozerio determina. E aí vocês fazem o vozerio do filme inteiro, em todas as cenas, em todos os momentos? Nem sempre. É verdade. Nem sim, nem não, muito pelo contrário. Quer dizer, às vezes não. Por quê? Existe um negócio que eu já falei algumas vezes aqui no canal, quem acompanha há mais tempo sabe, que chama ME, que é um canal chamado Músicas e Efeitos. Às vezes, nesse canal de ME, ou até em canais opcionais de áudio que vem, dependendo do projeto, né? Se ele é muito grande, se ele é muito bem feito, se ele é muito detalhista, existe também canais de áudio opcionais que você pode usar ou não. O que está na ME não tem conversa, tem que usar o que está na ME. E às vezes, como eu citei, por exemplo, aqui um hospital ou um restaurante, às vezes na ME tem o que os americanos chamam de wala. Wala é vozerio em inglês, digamos assim. Às vezes na ME já tem aquele burburinho que você ouve que são vozes, você ouve que são pessoas, mas não dá para entender absolutamente nenhuma palavra. Como assim? Não entendi. Então, a gente só grava onde não tem na ME, ou onde as pessoas aparecem muito em primeiro plano. Em primeiro plano é tipo, passou na cara dela, assim, casal conversando. Não tem muito som, não dá para entender, mas a gente preenche aquilo dublando aquelas duas pessoas que passam, que são dois figurantes, mas que é interessante que haja voz em português ali naquelas duas pessoas, por exemplo, para não ficar vazio, ficar sem som, ficar parecendo que a gente não dublou. Penso nisso de... Me dá um desse negócio. Às vezes no original não tem som nessas duas pessoas que passam no primeiro plano, mas no dublado a gente faz, deixa baixinho para não parecer que foi uma falha de dublagem. No original você sabe que não é uma falha, porque aquilo é o original. Então o vozerio ele é composto pelas vozes, pelos dubladores e
também, ou às vezes, pelo vozerio que já vem pronto na ME, já vem diretamente do original. Mas não é você simplesmente juntar as pessoas e colocar para gravar, porque o diretor, assistindo ao filme, ele percebe que tem cenas que só tem homem, que só tem mulher, que tem os dois. Então o vozerio ele tem que ser composto por essas pessoas, né? Pela necessidade que a cena apresenta. E às vezes você precisa fazer um vozerio só de crianças, juntando 2, 3, 4 crianças para dar aquele volume. Crianças na escola, crianças num parque. Tudo isso tem que ser preenchido de acordo com o tipo de voz, como um personagem principal, por exemplo. Então a gente também não pode ter num vozerio de crianças um monte de adulto falando assim, que vai ficar ridículo, né, gente? Agora, campeão! Eu, por exemplo, acabei de dirigir um vozerio que estava extremamente complicado, porque eu assisti ao filme com o vídeo. Porém, isso acontece bastante. Depois que eu já tinha assistido, escalado todo mundo, decidido o que ia fazer, o que não ia fazer, chegou um segundo vídeo desse mesmo filme, com mudanças. Cenas a mais, cenas a menos, falas a mais, falas a menos, em outros lugares. O tamanho do filme mudou, e aí nada batia com o meu texto. O vídeo novo não batia com o meu texto. Onde é que eu tô? As ordens das cenas eram diferentes, então os atores estavam trabalhando com um texto e com um vídeo que fazia sentido, e eu com um diferente. Mas ué, por que você não trocou de texto? Era simples, era fácil. Porque eu já tinha feito um monte de anotação no meu texto, e na loucura eu não tive tempo de passar para o outro texto, então decidi ficar com o texto errado mesmo. Então foi uma loucura para dirigir esse vozerio, porque o timecode não batia. Eu sabia as cenas meio de cabeça. Falei, não, vamos pra cena que tem aquilo. Vamos pra cena ali agora na mercearia. A bartender vai oferecer alguma coisa pra alguém e alguém vai aceitar. Acho que são 2 mulheres de novo. Oi, tudo bem? Oi, já viu o cardápio? Ainda não. Tá legal. E a gente foi se achando, porque o vozerio tem outro grande problema: tempo. A gente tem que fazer rápido, não pode ter erro. Se o diretor ficar muito perdido, muito atrapalhado, estoura o tempo. E a gente está falando de 4 ou 5 pessoas. E isso pode dar um prejuízo financeiro para a empresa mesmo, porque se passar do tempo, todas essas pessoas precisam receber mais. E ao mesmo tempo, eu tenho que entregar o filme sem faltar nada, especialmente vozerio. Aí vocês podem acompanhar um pouquinho aí nas imagens, alguns vozerios que a gente gravou aqui na Unidub, de como é intenso, como é diferente, como requer atenção e ao mesmo tempo tem um clima descontraído, porque você junta as pessoas, acaba rolando uma conversa, uma brincadeira, uma piadinha. Então o vozerio tem esse lado de muita atenção, porém muita descontração também, muita brincadeira entre os atores. Vira! A remuneração do vozerio para os atores é uma coisa que você pode se perguntar, mas ganha menos porque é um trabalho que não tem sincronismo labial, que a maioria dos novatos começa fazendo. Ganha menos, Wendel? Não. Ganha o mesmo valor da hora de dublagem. Na verdade, se você colocar ali no frigir dos ovos, pode até dar mais, porque o vozerio rende mais. Você consegue gravar mais anéis, mais trechos de filme de uma forma mais rápida do que quem está dublando, por exemplo, o protagonista, que fala bastante, então é mais difícil. Sei lá, vou dar um exemplo para vocês. Dentro de uma hora, um protagonista ali vai ganhar R$250, e às vezes o vozerio dentro de uma hora ganha 300, 350, porque produz mais. Eu sou rica! O vozerio é uma coisa muito importante no filme, porque ela dá corpo, né, dá ambientação àquela cena, né, quando você ouve as vozes ao fundo numa quadra, num jogo, num hospital, numa delegacia. É muito comum, delegacia tem aquelas vozes e tal. Sem aquelas vozes fica esquisito. Portanto, o vozerio, apesar de não aparecer, é muito importante. Mas vocês gravam mais baixinho, por isso que não aparece? Não. Grava em volume normal, como eu tô fazendo aqui. Às vezes tem até uma gritaria, teve um acidente, ei, socorro, corre aqui e tal. Grava todo mundo gritando, e isso é colocado em outro volume na mixagem. A mixagem, que é aquilo que mixa, equaliza as vozes junto com as músicas, com os efeitos e tal. Inclusive, se você quiser saber mais de mixagem, vê esse vídeo aqui que eu sei que você vai adorar como é que funciona a mixagem de um filme. Olha só.